Reviravolta em relação a Fernando Seabra e Vasco da Gama. Quando as coisas parecem melhorar para o Cruz Maltino, sempre aparece uma notícia nova para colocar tudo em xeque. Fernando Seabra havia se acertado com o Vasco. Ele inclusive embarcaria às 11 da noite dessa quinta-feira rumo ao Rio de Janeiro para ser apresentado ao longo da sexta-feira. A viagem acabou sendo cancelada pela falta de acordo entre Vasco e Curitiba, mas existia a expectativa de que o pagamento de 4 milhões de reais da multa rescisória fosse ser acertado ao longo do dia e o problema resolvido. Mas a coisa mudou. Curitiba deixou bem claro que só liberaria o Fernando Seabra com o pagamento dos 4 milhões de forma integral. O Vasco alega que não tem capacidade para fazer esse investimento, especialmente por conta de todos os problemas ligados à justiça. Uma decisão judicial tirou o Pedrinho da SAF do clube e uma interventora foi escolhida para tocar o clube. Só que essa interventora pediu para sair. Nessa sexta-feira, 2 novos interventores chegaram, mas não há dinheiro para esse investimento, pelo menos até que a SAF seja vendida para José Roberto Lamaque e seu filho Marcos Lamaque. Diante desse impasse, Fernando Seabra não será mais o técnico do Vasco. Cruz Maltino reinicia da estaca zero a busca por um treinador. O Seabra, inclusive, viajou com o Curitiba para Porto Alegre, onde faz jogo-treino contra o Internacional nesse sábado. Será que alguém do Vasco pode emprestar esses 4 milhões para que o negócio saia durante o fim de semana? Ainda há clima para isso? Essas são perguntas que a gente vai ter respostas nos próximos dias. Vamos falar sobre a chegada do novo treinador, Fernando Seabra. Um detalhezinho para resolver com o Curitiba, mas já tudo estará resolvido. Marcos Lamaque, a qualquer momento vai ser anunciada a venda. Claro, mas eu vou explicar como é que é o trâmite, né, para essa venda ser anunciada. Então, novo técnico do Vasco está vindo do Curitiba. Há um impasse ainda envolvendo o pagamento da multa, né, da rescisão. Curitiba não está abrindo mão dos 4 milhões à vista. O Admar Lopes está lá em Curitiba para resolver essa saída do Fernando Seabra, que é bom treinador. Ontem, inclusive, lá na Seleção Brasileira, estive presente no treinamento, depois na coletiva do Hendrick. E alguns integrantes da comissão técnica me viram lá e foram perguntar: ei, Fábio, fechou mesmo com o Seabra? Eu falei: fechou, pô, bom treinador, hein? Vocês vão gostar e tal. E é mesmo, cara, é bom treinador. Até um amigo nosso aqui do canal, o Eric Alexander, lá na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, um grande abraço, Eric, mandou uma mensagem, falou assim: Fábio, parece que esse filme a gente já viu, né? Quando chegou um novo investidor, no caso a 777, e trouxe o Maurício Barbieri. Agora vem o Marcos Lamaque e traz o Fernando, novo treinador do Vasco, Seabra. Falei, parece um déjà vu. Só que o trabalho do Fernando, ele para mim ele já está mais experimentado do que o trabalho do Barbieri era experimentado à época. E é fácil explicar. Cruzeiro, Bragantino principalmente e agora o Curitiba. Curitiba é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro, torcedor. Então assim, é óbvio que o trabalho dele já rendeu frutos na principal divisão do Campeonato Brasileiro e ele sendo o comandante. Barbieri era momentos, né? Então assim, trabalho de longo prazo em 3 clubes de representatividade, cada um no seu cenário, o Fernando já tem. Ideias interessantes, mas faz poucos gols, mais retranqueiro. Gente, o atual momento do Vasco requer bunda na área, para um pouquinho, né, para depois soltar o time. Aquela coisa a la louca que a gente viveu de Renato e Diniz, cara, momentos. Você quer viver momentos ou ter um momento? Eu quero ter um momento. Porra, que a partir do jogo com Vitória, ele já começa a ter um cenário mais longevo. Porque se a gente ficar vivendo de 3, 4 jogos, não me engana que eu gosto, que a gente está vivendo assim. O torcedor do Vasco vive não me engana que eu gosto. 3 jogos, vence, 4 jogos, aí dá uma subida, para na 10ª posição, sonha ali com o 8º lugar, meu irmão, dá ruim. Então, é ter longevidade. E assim eu espero, até para a gente poder navegar em águas mais tranquilas, como essas aqui do Rio Hudson, que separa Nova Jersey de Nova York, para que a nossa caravela rume com mais tranquilidade, gente. É isso que nós esperamos. Agora, para que isso aconteça, tem que fechar logo o Fernando Seabra, ser logo anunciado, né, oficialmente. O Nelson De Ossa, volante colombiano, porque tudo está travado por problemas na justiça. A justiça travou o Vasco. Isso é bom deixar claro. A decisão judicial travou o Vasco.
E aí, o presidente Pedrinho, através dos advogados, de outros que estão também tentando, destravar o Vasco. O Vasco está travado, o Vasco está assim, ó. Tô congelado não, mas assim tá o Vasco parado, mãos atadas. Agora começa a soltar um pouquinho. Claro que precisa de plata, dinheiro, money, já que eu tô aqui na terra do dólar, né? E o Marcos Lamáquia tá querendo soltar o dinheiro. Ele já falou, cara, que quer investir no Vasco, mas não é para revender, disse até o pai dele, o José Roberto Lamáquia. Quer fazer do Vasco uma potência que merece e que tem tudo para ser uma potência. Mas para isso, a justiça tem que soltar o Vasco, deixar o Vasco crescer. Para o Vasco ser forte, porque o Vasco está assim, ó. Parece que está preso, ó. Prisão, mão para trás, não pode fazer nada. Aí o Admar foi para Curitiba para tentar negociar. O Judiciário do Rio de Janeiro, os caras tentam liberar, caçar, liminar, uma nova decisão, entra com agravo. Espero que a juíza vai determinar para entrar com outra decisão. Cara, isso não acaba. Uma pergunta que eu faço para você, torcedor. Quando isso vai acabar? Em que momento nós vamos viver assim, ó? Cara, agora é esperar que a bola entre, os reforços deem certo. A gente não vive isso. O torcedor do Vasco não consegue viver isso. É impressionante como nós não temos tranquilidade. Voltando a falar do Marcos Lamáquia, já que eu falei de dinheiro, né? Mas com responsabilidade. E o Marcos Lamáquia não vai arder o dinheiro dele no fogo. Ele vai ter responsabilidade para que o dinheiro dele seja gerido e tenha condições de fazer o Vasco girar a sua máquina. Nós estamos torcendo por isso, todos nós torcedores estamos torcendo muito por isso, para que o Vasco tenha a roda girando, 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 girando. Porque o Vasco está com a roda assim, ó, querendo girar, aí trava, aí vem a justiça, trava, aí gira, para. É assim que está o Vasco. Para que o Vasco destrave, a justiça precisa ter olhos atentos e não ser influenciada por A, B ou C. O relatório, segundo eu soube, da doutora Samantha Longo, foi benéfico ao presidente Pedrinho. Segundo eu soube, foi um atestado de idoneidade do que vem sendo feito. Há erros? Claro que há erros. O curioso é que quem debandou estava junto. Quem foi mandado embora estava junto. Aí agora todo mundo, olha, que absurdo. Engraçado que não era isso, né? Tava todo mundo junto. Aconteceu alguma cagalhopança no meio da história que 3 resolveram pular o barco e outros 5 foram para casa do Charvalho. Deixa eu ver se dá para ver onde eles foram. Talvez esteja... Não, Nova York acho que não. Mas amigos, que o nosso Vasco navegue em águas mais tranquilas. Obrigado por ter ficado com a gente em mais uma atualização do Vasco da Gama. Continue acompanhando o nosso canal para receber as principais notícias assim que elas acontecerem. Um forte abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.